Saudações a todas e a todos que acompanham o segundo Congresso da Angolanística. Eu sou Hitler Samussuco e irei falar sobre protesto angolano, quem, porquê e para quê. No meu artigo, procuro identificar os principais autores que têm estado presente naquilo que eu denomino como protesto angolano e procuro também identificar as principais causas que motivam as pessoas a saírem às ruas. Antes de mais, gostaria de fazer aqui uma resenha a respeito de como é o sistema político angolano e gostaria então de dizer que nós temos três presidentes desde que se proclamou a independência de Angola, isto é, em 1975. Tivemos Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos e João Lourenço. Cada um desses presidentes procurou, à luz dos poderes consagrados na Constituição e na lei constitucional, na altura do Agostinho Neto e uma parte com José Eduardo dos Santos, procuraram ter o controlo administrativo, político, cultural de tudo quanto acontece em Angola, a razão pela qual criou-se então um regime político autoritário e não há muito a questão da relação entre a sociedade e o Estado, em muitos casos, é na lógica autoritária. Não há muito espaço de diálogo, não há muito espaço para troca de ideia entre os principais atores da vida social e política. Com Agostinho Neto, nós tivemos um problema que é o caso do 27 de maio, na qual um grupo de angolanos decidiu levar a cabo um protesto, uma manifestação por justiça social e econômica, mas que foram interpretados como se fosse uma tentativa de golpe de Estado. E esta temática sobre o 27 de maio ainda gera muito debate na nossa sociedade e custou a vida de mais de 60 mil angolanos, de acordo com os dados apresentados pela Associação 27 de Maio. Depois nós tivemos José Eduardo dos Santos, o presidente que ficou mais tempo no poder. Este, por sua vez, decidiu aperfeiçoar aquilo que Agostinho Neto havia começado e viveu a maior, ou seja, a história de Angola acaba por se confundir, na verdade, com o mandato deste presidente por ter ficado muito tempo no poder e viveu quase todos os períodos históricos que marcaram a vida social e política de Angola. E em terceiro aparece João Manuel Gonçalves Lourenço, que é o atual presidente e também podemos já chamá-lo de presidente cessante, tendo em conta que avizinha-se um pleito eleitoral. Mas o presidente João Lourenço, quando tornou-se presidente em 2017, sobretudo em 2018, procurou fazer diferente do seu antecessor. Então, procurou proximidades com organizações da sociedade civil, criou várias iniciativas que envolviam organizações da sociedade civil e, num curto espaço de tempo, conquistou a confiança ou a simpatia não só dos partidos políticos na oposição, como de pessoas que eram contestatárias ao regime ou ao partido MPLA. Mas, a partir de 2019, João Lourenço adotou a mesma estratégia utilizada pelo José Eduardo dos Santos para reprimir todas as vozes contestatárias que eram registradas em Angola. Estamos a falar de Angola e temos então a questão da conjuntura ou da situação política que gera motivo para preocupação e é emblemático, tendo em conta que Angola vai realizar pela quarta, ou seja, as quartas eleições serão realizadas em agosto de 2022. E apesar de todos os vícios que há dentro do sistema angolano, sistema eleitoral, algumas pessoas ainda vão colocando esperança
e outras vão ficando no desespero. Isso torna cada vez mais interessante as eleições de 2022. Por um lado estão aquelas pessoas que defendem a continuidade do regime e por outros estão os que defendem a ruptura deste regime. Os debates estão cada vez mais acesos na praça política angolana. As pessoas têm mais ousadia de discutir questões políticas e vale aqui recordar que não é porque temos um presidente que permitiu, não. É um processo de conquista dos cidadãos que decidiram impor-se na vida pública porque as instituições públicas ou os meios de comunicação social não dão espaço para debates e diálogos com contraditório na imprensa pública e as pessoas acabam por conquistar outro espaço para a sua afirmação, por exemplo, as redes sociais e também debates comunitários que surgem em quase todos os cantos de Angola. Só do final do ano de 2021 ao ano de 2022, esse que nos encontramos, registramos muitas greves ou muita situação em que coloca as autoridades em choque com sindicatos, com profissionais de qualquer área, e alguns até que não estão na vida de sindicância, mas que, tendo em conta a situação precária do trabalho em que as pessoas vão procurar desenvolver por uma Angola melhor, mas que as condições não são favoráveis, então procuram aproveitar a situação ou o contexto para apresentar a sua indignação. Assim sendo, tivemos a greve dos médicos e de outros profissionais de saúde. Temos também a questão da greve dos professores universitários. Essa questão, tanto a greve dos médicos como a greve dos professores universitários, não se chegou, por exemplo, a um consenso entre as autoridades e estes profissionais dos sindicatos. Também tivemos recentemente a greve dos taxistas, estas que foram que abalaram, na verdade, o regime, tendo em conta as consequências que foram registradas no dia da greve dos taxistas, sobretudo a queima de um CAP, de um comitê de ação do MPLA, de um autocarro, de um autocarro na via pública por parte das pessoas que aderiram à greve dos taxistas. Isso chamou muita atenção e o governo, ou neste caso o MPLA, procurou fazer uma colação entre os protestos levados a cabo por grupos de jovens, que daqui a pouco irei precisar mais a respeito desses jovens ativistas, e essa colação foi, na verdade, para procurar neutralizar a UNITA, que tem sido um partido muito presente na vida social e política. Também registramos a greve dos magistrados e outros funcionários dos tribunais, tendo em conta a discrepância que existe entre os trabalhadores do Tribunal Constitucional e os trabalhadores do Supremo. Exercem as mesmas funções, mas o salário é totalmente diferenciado. Isto levou à indignação dos funcionários dos tribunais. Vale aqui lembrar que nós estamos no ano eleitoral e em Angola os cidadãos colocaram na cabeça: se o governo não resolver os problemas agora ou neste contexto das eleições, nunca mais os problemas serão resolvidos. Por essa razão é que sempre que se avizinha um pleito eleitoral, as pessoas procuram demonstrar todo o seu descontentamento, todas as suas preocupações para ver se o governo, porque nós temos um partido que governa somente nos períodos eleitorais e nós estamos a assistir, por exemplo, o João Lourenço ficou quase parado no tempo, mas quando chegamos no ano de 2022, iniciou uma vaga de inaugurações, de construções, de iniciativas que não eram registradas durante os 4 anos da sua governação. Nesta senda, gostaria de dizer que o MPLA e a UNITA, que são os maiores partidos em Angola, têm grandes desafios. O MPLA tem o desafio das reformas internas, a questão de injetar sangue novo nas suas fileiras
para a manutenção do poder. E a UNITA também depara-se com uma situação de novos propósitos para velhos interesses. A UNITA tenta criar um processo de reforma e este processo inicia-se, sobretudo, com a subida de Adalberto Costa Júnior, que começa a complicar a agenda do MPLA de manutenção ou de continuidade ao poder. Temos a questão também da inclusão e da participação de pessoas que não têm militância na UNITA, que eles acham que são valores que devem ser agregados, e o resultado disso é a criação da Frente Patriótica Unida. Esta iniciativa da UNITA causou um grande impacto na vida política e social em Angola, tendo em conta o impacto que isso dá na nossa sociedade, porque durante muito tempo o MPLA procurou que as pessoas agissem de forma solitária ou de forma atomizada, para não permitir a mobilização e também o processo de construção da consciência coletiva. Aqui neste slide eu procuro apresentar uma linha de protestos. Começo com a independência da República de Angola, neste caso em 1975. Em 1977, tal como eu já disse, deu-se o caso do 27 de maio, que é muito conhecido, pelo menos sempre que se fala da história de Angola. Os acordos de Bicesse aconteceram em 1991 e permitiu o multipartidarismo e o processo de surgimento de partidos políticos, de associações cívicas, por aí. Temos as eleições multipartidárias, as primeiras aconteceram em 1992. A partir de 1994, começam então o surgimento de jovens apartidários a procurar participar ativamente na vida pública, e isso tudo por influência do movimento hip-hop. Em 2000, registramos então o surgimento do movimento de jovens estudantes. Em 2010, nós temos a criação da Constituição. Em 2011, inicia os protestos em Angola. Os protestos de confrontação do âmbito cívico, pese embora que em 1996 já havia algumas iniciativas, havia um padre em Angola que tinha convocado uma manifestação na qual procurava reivindicar questões ligadas à inflação, à pobreza, à miséria extrema que o povo estava a viver naquele contexto, e o mesmo padre acabou por ser expulso expulso de Angola, né? E de lá ficou muito tempo que não se falava, mas a partir de 2011 iniciou uma nova vaga de protestos, e o ponto mais elevado desta vaga de protestos foi o caso dos 15+2 em 2015. Neste ano ainda tivemos o caso do Marco Mavungo em Cabinda, que também foram acusados na mesma senda de atos de rebelião contra o Estado angolano. E temos então o ano de 2016 como o ano do surgimento do movimento Ndjango Feminista, um coletivo de mulheres que procura discutir questões ligadas à igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, e também dar mais ênfase, por exemplo, na participação da mulher na vida pública. Surgiu também neste ano o projeto Ubuntu, que é um coletivo de jovens que procuram resgatar os valores pan-africanos. E depois temos o ano de 2018, que surge o movimento de jovens pelas autarquias, que procura, por intermédio do ativismo, a conquista ou a institucionalização das autarquias locais. Tenho aqui alguns cartazes ou algumas imagens que vão ilustrar aquilo que se vive em Angola. Temos dois jovens aqui com este cartaz, na qual dizem: exercer cidadania não é crime. Isto porque as manifestações em Angola, ainda que estejam consagradas na Constituição, ainda é difícil mesmo a realizar ou materializar, por exemplo, um ato ou o exercício desses direitos civis e políticos. Temos aqui, por exemplo, uma das causas destes protestos que tem que ver com a questão do desemprego.
há muito desemprego em Angola, e há pessoas que não trabalham porque têm ligações com os partidos políticos ou são conotados de revolucionários, essas pessoas acabam por ser afastadas totalmente daquilo que são as oportunidades de emprego e outras questões. E aqui nós temos ainda novamente o cartaz na qual as pessoas procuram lembrar ao João Lourenço a promessa eleitoral dos 500 mil empregos. Temos aqui o movimento de estudantes, em parceria com os outros revolucionários, a procurarem lembrar o presidente, tal como eu já disse. Aqui nós temos um exemplo de como acontecem os protestos em Angola. Nós temos uma polícia bem preparada para reprimir, e as repressões dependem muito. Algumas acontecem lá no local de concentração da manifestação, outras a polícia procura mesmo reprimir a partir das residências dos ativistas. Aqui, por exemplo, é uma manifestação que as autoridades aceitaram até um certo ponto. E nós temos muitos problemas, por exemplo, quando queremos realizar uma manifestação, porque primeiro temos que escrever para o governo provincial e o governo provincial depois acabará. A Constituição diz no seu artigo 47º que as manifestações consagra o direito de liberdade de reunião e manifestação. E, ao mesmo tempo, nós precisamos de enviar uma carta ao governo provincial a informar. Mas as autoridades aproveitam nessa oportunidade para dizer que se aceitam ou não a manifestação, que constitui, então, a restrição de um direito fundamental. Temos aqui exemplo de alguns cartazes que são utilizados nos protestos em Angola, que são cartazes muito agressivos, mas é de acordo com a forma como os cidadãos são governados. O povo age à medida do regime. Temos também aqui uma manifestação, depois do João Lourenço falar muito sobre corrupção, nos deparamos aqui com o senhor Edeltrudes Costa, que afinal tem casos, só tomamos conhecimento disso, fruto das denúncias feitas por televisão portuguesa, nesse caso a TVI fez uma reportagem e então os ativistas decidiram levar a cabo uma onda de manifestação a pedir a responsabilização criminal do cidadão Edeltrudes Costa. Temos aqui um exemplo de um banner que é utilizado na nossa manifestação e, ao mesmo tempo, temos aqui outra imagem que demonstra como a polícia age, por exemplo, perante um cidadão indefeso. Aqui é uma imagem caricata. A polícia, num ato de protesto, decidiu lançar uma série de gás lacrimogêneo contra os manifestantes e no fim, os agentes da polícia também inalaram gás lacrimogêneo e todos ativistas, conforme podem ver, o jovem que está com a máscara, os jovens que estão aí de civil, são ativistas. Depois da manifestação, correram para uma casa para beber água ou passar água na cara para passar o efeito do gás lacrimogêneo. E 3 agentes da polícia, ou 4 agentes da polícia, neste caso, aparecem na mesma imagem, foram na mesma casa onde os ativistas foram pedir água também para passar na cara e para beber, para passar o efeito do gás lacrimogêneo. É uma imagem muito interessante. Tendo exposto isso, gostaria de, em gesto de conclusão, fazer lembrar que nós estamos a caminho das quartas eleições e, desde o momento da pré-campanha, o governo do MPLA, neste caso, decidiu então levar a cabo uma onda de repressão contra as iniciativas levadas a cabo pelos jovens. Este ano prendeu-se 2 jovens, Luther e o Tanais, são 2 ativistas que estavam muito fortes, foram presos no final do ano de 2021 e voltaram a ser presos no ano de 2022 com o propósito de desmobilizar mais iniciativas do gênero. E na sequência apareceram 3 altos dirigentes da Polícia Nacional a fazer ameaças contra os jovens ativistas, falaram até de utilizarem armas
ou meios, como é que se diz, arsenal bélico de última geração para contornar, então, todas as tendências de manifestações que aconteceram. É só para fazer lembrar que desde que começou o ano de 2022 não foi registrado concentração de manifestação. Todas as tentativas de manifestação foram reprimidas consideravelmente ou brutalmente pelas autoridades angolanas. E vale aqui dizer, por exemplo, que a legitimidade das ações dos ativistas reside no facto de estar consagrado, por exemplo, na Constituição da República de Angola, o direito de manifestação, o direito de reunião e de manifestação. E depois, as causas que são reivindicadas nos atos de protestos são a questão do desemprego, a questão da fome, da pobreza, do elevado custo de vida, a questão das autarquias locais, e depois surgem outras causas, por exemplo, os direitos das mulheres, a questão dos valores culturais e outras causas que podem surgir de acordo com a forma como o governo vai conduzir a situação, né? De repente, a polícia mata um cidadão, as pessoas decidem reunir e fazem protestos para repudiar o ato das autoridades. Também gostaria de dizer aqui que a principal ferramenta de mobilização utilizada para os jovens são as redes sociais. A mídia pública quase que não dá espaço para estes jovens. Nós temos um sistema totalmente autoritário e as autoridades angolanas procuram todos os dias desvalorizar as ações desses jovens. Por exemplo, José Eduardo dos Santos chamava os ativistas de frustrados, pessoas que não tiveram sucesso escolar, procuram inviabilizar a sua governação. João Lourenço foi mais longe, diz que são bêbados, avarentos, drogados, que não têm ocupações e o único trabalho que têm é queimar pneus nas ruas. Mas o que nós temos constatado, por exemplo, de acordo com os perfis dos ativistas, é que nós temos professores universitários, temos estudantes universitários, temos estudantes do ensino médio e até pessoas que sem escolaridade também, temos trabalhadores, tem várias pessoas que já não se vê mais o MPLA no poder ou estão agastados com a forma como o poder é conduzido em Angola e procuram participar ativamente e procuram conquistar os seus direitos civis e políticos que estão consagrados na Constituição da República de Angola. Mas só que do outro lado existe sempre aquela necessidade da manutenção do poder político e utiliza-se tudo que tiver ao alcance para inviabilizar iniciativas que possam pôr em causa a continuação do MPLA no poder. Também vale aqui dizer que, fruto das intervenções que são feitas nas redes sociais e na rua, as pessoas que fazem manifestações tornaram-se referências sociais e políticas em Angola. Já não passam despercebidos na sociedade e as pessoas fazem deles fontes de inspiração e procuram se organizar. As manifestações já não acontecem somente em Luanda, acontecem pelo menos em quase todas as províncias de Angola, de acordo com os problemas que as pessoas vão vivendo também a nível local. Também já é possível criar manifestações, por exemplo, de forma simultânea, por exemplo, entre os angolanos que estão em Angola e os angolanos que se encontram espalhados na diáspora. Por exemplo, no ano de 2020, houve uma vaga de manifestação e que aconteceu em simultâneo no Brasil, em Portugal, na França, nos Estados Unidos, no Canadá, onde tinha angolanos que fizeram manifestação nos consulados, nas embaixadas, e onde não havia nem embaixada nem consulado, as pessoas procuraram um centro público para demonstrar o seu descontentamento sobre a situação política em Angola. Isto fica como a primeira parte da minha intervenção e eu gostaria de estar presente no segundo Congresso da Angolanística, mas infelizmente, fruto das minhas limitações financeiras, não foi possível
eu fazer parte deste congresso de forma presencial, então deixei este vídeo como contribuição. Até aí corta. E depois vou falar de forma sucinta a respeito das eleições para o próximo painel, ou se calhar ficará para o primeiro painel, ou não, neste caso, a mesa redonda sobre as eleições. Um pouquinho de concentração. Eleições em Angola de 2022, expectativas e frustrações. Primeiramente, gostaria de realçar que as eleições em Angola são das mais injustas do mundo. Nós temos um partido que está a governar o país e que tem o controle de absolutamente tudo. Nós temos um governo que é jogador e ao mesmo tempo é árbitro. Procura a todo custo criar regras para o jogo político e eleitoral de acordo com as suas vontades, de acordo com a manutenção do poder político. Não há compromisso pátrio para os governantes deste nosso país que chamamos, ou seja, desta nossa Angola. A lei dos partidos políticos e do financiamento dos partidos políticos diz que nenhum partido político angolano pode receber financiamento para as campanhas, ou seja, o próprio governo vai dar financiamento para os partidos políticos concorrerem nas eleições. O que acontece é, o MPLA busca financiamento da Odebrecht do Brasil, por exemplo, de outras fontes internacional, e os outros partidos não podem fazer isso. O MPLA, ao fazer isso, viola a lei dos partidos políticos e a lei do financiamento dos partidos políticos. E nós só tomamos conhecimento disso fruto da Operação Lava Jato no Brasil, na qual a empresa Orion, que tem controlado a questão da imagem, comunicação e marketing do MPLA, foi arrolada no processo, e citam pessoas como o próprio João Lourenço, no processo de Lava Jato, que acaba por beliscar todo o processo. O João Lourenço, por exemplo, prometeu durante a campanha combater a corrupção. E Gino Carneiro, que é um dos maiores corruptos de Angola, foi chamado na Procuradoria, neste caso na direção de NIAP, Direção Nacional de Investigação Penal de Angola. Este mesmo João Higino Carneiro, ao chegar, por exemplo, nessa instituição, foi questionado e disse que uma parte do dinheiro que ele roubou dos cofres do Estado utilizou para a campanha política de João Lourenço em 2017 e outra parte ficou para o seu bolso. A partir daí, este caso morreu porque se poderia se levar avante o processo, o presidente seria destituído, e a partir daquele momento o combate à corrupção em Angola perdeu graça, perdeu foco, perdeu tudo, toda a sua essência e toda a expectativa que poderia gerar, pelo menos para nós em Angola. Nós também nunca tivemos uma eleições semelhantes a essas que nós estamos a viver, tendo em conta que o MPLA sempre foi de forma relaxada. A UNITA tinha um candidato que não vendia muito, quer a nível interno, quer a nível internacional, mas com a entrada de Adalberto Costa Júnior, o cenário político ou a vida política em Angola ganha outro ar. E começa a complicar a agenda do próprio MPLA. A MPLA prefere ver os angolanos de forma desunidas, sem consciência coletiva, e quando Adalberto Costa Júnior cria
a ideia da frente patriótica começa a complicar totalmente a agenda. Nós assistimos aqui casos que colocaram em causa a credibilidade das instituições, como é o caso da anulação do Congresso da UNITA, independentemente das causas que tiveram na base deste processo, mas assistiu-se aqui que era um ato meramente político e o tribunal estava a agir a reboque do burril político do MPLA na produção dos seus acórdãos. Então, e depois nós constatamos aqui, por exemplo, no âmbito do registro eleitoral, o MPLA usou todas as suas artimanhas para não permitir, por exemplo, que jovens dos 18, 19, 20, 21 anos fossem registrados, tendo em conta que esta geração não poderia ser convencida facilmente nos argumentos de que o país tem guerra, de que o país viveu o contexto da pandemia. Ou seja, são jovens que não têm muito interesse na vida política, mas que acabam por ser os maiores influenciadores. Esses jovens, no ano de 2020, por exemplo, levaram a cabo uma campanha nas redes sociais, Facebook e TikTok, onde ameaçavam o João Lourenço de que em 2022 iria gostar. Esta palavra está no sentido figurado, que significa que nós vamos te tirar do poder em 2020. E surgiu músicas, animações no TikTok nessa linha, em que crianças, quando eu digo crianças, estou a falar de pessoas com 17 anos a ameaçar o presidente. Em 2017 vais gostar, em 2022 vais gostar. E então essas pessoas acabaram por ser excluídas num processo de registro eleitoral para permitir com que o MPLA tenha as mesmas pessoas de sempre. Ainda assim, o próprio registro eleitoral está cheio de vícios e um aspecto também aqui muito relevante tem a ver com o processo de contratação das empresas que vão conduzir o processo. O MPLA opta sempre pela mesma empresa, a Indra e a Sinfic. Indra, uma empresa espanhola, Sinfic, uma empresa portuguesa, para a condução do processo. E essas empresas não podem oferecer credibilidade nos outros países, mas em Angola, infelizmente, tendo em conta que é o país das ordens superiores, estas empresas não oferecem nenhuma credibilidade para a organização do processo eleitoral. E depois nós temos também aqui as grandes novidades para as eleições de 2022, tem que ver com as novas tendências que os partidos políticos vão apostando, né? A vida política está muito animada, a campanha eleitoral começou muito cedo, começou 2 anos antes do ano das eleições. É que as pessoas estão numa situação entre a continuidade e a ruptura do regime. E fala-se muito da questão da alternância política. E um aspecto muito importante tem que ver com que, no passado, muita gente ligada ao MPLA temia, por exemplo, a alternância política. E hoje por hoje, muita gente ligada ao MPLA não vê que perde alguma coisa, por exemplo, se tiver alternância no país. Antes, pelo contrário, o candidato do MPLA não oferece muita segurança para os seus próprios militantes, tendo em conta a sua forma de lidar com os outros, a retórica agressiva, intimidadora que tem utilizado nos seus discursos, acabam por beliscar a sua imagem perante ao eleitor. E por essa razão, eles não permitem, por exemplo, que o Adalberto Costa Júnior, o principal candidato da oposição, apareça, por exemplo, nos órgãos de comunicação pública. Também vale aqui dizer que nos últimos anos o governo fechou algumas televisões privadas e outras foram arrestadas para a gestão do governo. E também, nos últimos anos, perdeu-se, por exemplo, jornais privados em Angola. Atualmente só existe um jornal privado que sai com frequência, neste caso, o Novo Jornal. Todos os outros jornais ou saem em seis meses, ou saem uma vez por ano, não tem chances de sair porque as autoridades angolanas compraram as gráficas ou
corromperam as gráficas para não permitir, por exemplo, que se passe a opinião contrária nas suas empresas. E atualmente estamos a assistir, por exemplo, restrição nas redes sociais, algumas páginas ou alguns portais que foram criados como televisão alternativa, televisão digital nas redes sociais, acabaram por ser objeto, por exemplo, de boicote por parte do regime, né? Uma espécie de colocar as pessoas para terem uma única opinião ou uma única fonte de notícias, nesse caso da mídia pública. E fora disso, assiste-se em Angola muito desespero, porque não é normal nós irmos para um processo eleitoral com muitas dúvidas, com greves, com tendências de protestos. As pessoas falam muito de rebelião, falam de golpe de Estado, falam de. As pessoas estão fartas do MPLA, então procuram, de certa forma, exprimir isso por intermédio da música, por intermédio das suas intervenções nas redes sociais, por intermédio da poesia, sobretudo por via do spoken word. As pessoas demonstram muito descontentamento e estão muito desapontadas, tendo em conta os índices elevados de pobreza, a questão do desemprego que cresce de forma galopante, a forma também como o Estado tornou-se tão autoritário e utiliza muito a via da repressão como a única via de dialogar com a população. E isso coloca o MPLA contra a população. Eu gostaria de partilhar com vocês o texto que eu elaborei para esta intervenção e fiz aqui um improviso para justificar a minha participação no segundo Congresso da Angolanística e agradeço pela confiança e desejo muito sucesso à organização e ao próprio evento da Angolanística. Contem comigo sempre que puder, talvez faremos melhor nas próximas edições. Obrigado.